Bom dia, meu nome é Yuzuro e você pode me encontrar em astrologiatradicional.com.br. Na última sexta-feira, 11 de setembro, eu coloquei uma eu coloquei a possibilidade de todo mundo fazer as perguntas e aqui então vou responder as perguntas de astrologia o máximo que puder, e se ficar muito grande eu coloco num segundo vídeo. Mais ou menos tentei colocar por ordem, mas pode ser que fique. E também estou respondendo aqui um pouco de improviso, então pode ter um pouco de gaguejo, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta da Ayla Costa. Como eu calculo o Almutem? Ayla, tem, na verdade, como 3 tipos de Almutem, mas eu imagino que você chama de Almutem Figuris. O Almutem Figuris, ele é, digamos, o mais da carta. É a ideia de que teve 5, 6, 7 nomes durante toda a astrologia tradicional. É mais ou menos a ideia do High Leg, é a mesma ideia dos gregos, tinha esqueci o nome agora, predominador, alguma coisa. Em geral, o o Almutem, como conhecemos mais de uma tradição medieval, é mais ou menos simples. Esquece os pontos, eu tenho um artigo sobre isso, os pontos não importam, esquece os pontos e você pega ascendente, Sol, Lua e tenta ver quais são os planetas que têm mais, principalmente regência e exaltação. Certo? Então tenta pegar eles e tenta ver o que eles têm em comum entre regência, exaltação e aspecto. Você também pode fazer esse cálculo de Almutem com outras coisas, como por exemplo é assim que a gente usa para achar o Senhor das Maneiras. A gente calcula o Almutem de mais de um ponto. Então, por exemplo, o Senhor das Maneiras é feito com a Lua, Mercúrio e o ascendente. Então, só para ter uma ideia, vamos dar um exemplo muito grosseiro. Vamos pensar que a pessoa tem ascendente em Áries, Sol em Sagitário, Lua em Peixes, e o ascendente é Áries. Marte está por exemplo, conjunto a Júpiter. Então você tem por todos os lados indicação que Júpiter é o mais importante desse mapa, tá? Então se você geralmente pega os pontos básicos, às vezes falo do MC, às vezes não, então você pega os pontos básicos, e se tem alguma dúvida você tenta pegar os que são mais fortes. Essa é a ideia, uma combinação dos que tem maior ressonância sobre a carta como um inteiro. Marcela pergunta: na prática, como funciona a recepção mútua? Sei a teoria, mas existe algum alívio? Mas existe algum alívio, na prática, entre, por exemplo, Saturno em Libra e Vênus em Capricórnio fazendo uma quadratura? Ok. Sim, existe um alívio. Vamos só colocar aquela velha questão que não é pentelhação, é um aspecto técnico importante. Recepção sempre tem que ter aspecto. Se não tem aspecto, não é recepção, porque a própria palavra recepção implica receber. E daí a pergunta: receber o quê? Receber um aspecto. Então, se eu não tenho aspecto, eu não estou recebendo um aspecto por lógica. O que tem daí, o que virou a palavra mútua recepção, que eu prefiro o termo generosidade, que é mais consistente na astrologia tradicional. Daí é mútua disposição, certo? Essa mútua disposição ou generosidade, ela suaviza coisas, qualquer colocação que seja mais positiva ou negativa. Então, para dar um exemplo, Estados Unidos obviamente não gosta de China. Não gosta da China porque é um competidor, porque tem políticas contrárias. Basta os Estados Unidos falar que azul, que China vai querer vermelho, etc. Só que os dois são parceiros. E uma das estratégias mais antigas para se evitar guerra entre dois países é que eles tenham comércio, porque você tendo comércio, você tem interesses em comum, você tem negociação, e quando você tem que negociar ou você tem interesses em comum com alguém, é muito mais difícil você entrar em guerra declarada.
você sempre tem que suavizar um pouco mais suas palavras, você sempre tem que entrar num certo compromisso. E todo tipo, e a mútua disposição é um desses tipos de compromisso. Então, sim, se você tem, por exemplo, vamos supor uma horária, Vênus, ascendente em Touro, Vênus estaria em Capricórnio e Saturno estaria em Libra, fazendo quadratura. Sim, suavizaria bastante o aspecto de quadratura, mas a questão principal da recepção seria que, tem um aspecto. Então, Vênus está se aproximando de Saturno, certo? Então, Saturno recebe. Sim, ele recebe porque está Vênus em Capricórnio. Então, Vênus é o mais rápido, ele está em Capricórnio, certo? Então, qual que é a teoria? Vênus, que é o que faz o aspecto, ele está em Capricórnio, que é a casa de Saturno. Saturno, ele recebe o aspecto a partir de sua casa. Então, ele tem Saturno sendo regente da casa, ele tem deveres de ser digamos assim, Vênus é o hóspede, ele tem dever de se comportar. Só que Saturno, ele tem dever de ser de ser um bom anfitrião. Então ele recebe o pedido de Vênus. Numa horária isso é mais óbvio, porque isso geralmente é um sim. Na astrologia natal é um pouco mais complicado, porque tem que ver em que momento esses aspectos estão sendo ativados. Mas sim, a resposta basicamente é sim, certo? Aqui deixa eu ver. Kaique, existe algum equivalente na astrologia tradicional para as harmonizações astrológicas presentes na astrologia hindu, baseada nos Vedas? Eu não conheço o que é a harmonização astrológica e ele não respondeu. Eu não sei se ele quer dizer das práticas de, por exemplo, das práticas de remediação dos Vedas. Existe alguma coisa, se foi isso, se o que ele chama de harmonização foi essa remediação dos planetas, existe algumas coisas, mas muito pequena. Quem desenvolveu isso realmente é a parte hindu, que eles têm centenas de remédios que envolvem as joias, os mantras, jejuns, doação, caridade, que mais? Uma cerimônia que agora esqueci o nome, que envolve fogo, mas tem um nome indiano que eu não conheço. Então, se for isso, tem várias, certo? Não posso responder mais porque eu não sei o que ele queria dizer como harmonização. Quando um planeta está confinado, como ele age? Da Marina Moran. Aqui novamente não tenho certeza que ela queria dizer como confinado. Talvez seja uma tradução do besiegement, né? Do está sitiado. Bem, imagino que seja isso. Quando um planeta está sitiado, ou seja, ele está entre maléficos, que seria Marte e Saturno, mas também pode ser entre você estar, por exemplo, vamos supor que o planeta seja Mercúrio, certo? E de um lado ele tem a oposição com o Sol. Então ele tem um aspecto muito negativo, e do outro lado ele tem, sei lá, Júpiter em Capricórnio. Então não é um sitiamento no sentido estrito, que é o que está definido na tradição, mas não deixa de ser uma forma mais sutil, mais fraca de sitiamento. Quando ele está confinado, ele está aflito. Então ele age como um planeta aflito. Então quando esta coisa, sei lá, Mercúrio, as coisas mercurianas na vida, ou a casa, os temas que esse Mercúrio representa na vida, no momento de Mercúrio, ou seja, todas essas coisas da astrologia natal, mas quando ele se manifestar, ele vai, essa configuração se manifesta como negativa. Então, basicamente, a pessoa tem uma situação, por exemplo, vamos supor que é emprego. Então tem emprego e às vezes ela se mete numa enrascada terrível, que se sente confinada, que se sente que todas está apanhando de todos os lados. Está entre o fogo,
E a frigideira, o demônio e a caldeirinha, não tem muita saída. Então ela se entra nessas situações de muita aflição, onde sempre parece que está saindo do ruim para o pior. Claro que isso tem que ser ativado, como todas as coisas. Então a ideia é isso, é um tipo de aflição específica onde você está confinado, está sitiado entre dois aspectos negativos, entre dois planetas negativos, entre duas configurações que você já estava ruim, está saindo para outro pior, então o planeta realmente não tem muita força, não tem muita escolha. A Ruth Luiza Maia pergunta: um planeta solitário, no caso ela quis dizer sem aspectos, exemplo, Saturno em seus domicílios, causa muito estragos? Olha, aí tem a premissa de que causa estragos, né? Eu diria que não, tá certo? Agora, obviamente, ela está perguntando de astrologia natal. Todo mundo sempre pergunta de astrologia natal. Se a gente pensar em termos de astrologia horária, em geral você não quer um planeta sem aspectos, certo? Porque um planeta sem aspectos tem muito menos possibilidade de causar a confluência que a gente quer. No mapa natal tem outras maneiras. O aspecto é a coisa que a gente vê primeiro porque é evidente, mas a gente tem toda uma cadeia de disposição, por exemplo, para ver. A maioria dos planetas não tem necessidade, portanto, de fazer aspectos positivos ou negativos para atuar. Eles atuam mais por regência e por disposição. A exceção que eu colocaria é a Lua, porque a Lua tem uma significação com a mente, certo? Com a mente, a mente, alma, espírito, emocional. Então essa capacidade que a gente tem de felicidade, de maneira de ver o mundo, de maneira de atuar sobre o mundo. E se a Lua está feral, ou seja, sem fazer aspecto, com nenhum dos tradicionais, porque obviamente Urano, Netuno, Plutão a gente nem conta. Mas vamos supor que todos os planetas estão em algum lugar e a Lua está num signo que não faz aspecto de signo inteiro com nenhum deles. Ou não está em orbe de 13 graus com nenhum. Mesmo que seja separando. Então essa Lua estaria muito isolada. Então isso, claro, que sempre vai ter aquela coisa de quantas são as milhares de maneiras disso se manifestar. Mas algumas coisas básicas pode ser. No plano mental, dificuldade de fazer conexões com coisas, o que pode dificultar aprendizado, quem sabe. Mas eu pensaria mais no aspecto de solidão, de se não tiver alguma configuração que limite ou que minimize essa possibilidade, que essa pessoa tenha um estado mental e espiritual de muita solidão. Então, para a grande maioria dos planetas, eu não vejo isso como uma aflição. O único que eu veria como uma aflição na vida da pessoa seria a Lua, por sua natureza mental, certo? Mental e espiritual, e a metáfora que a gente teria com a solidão, literalmente. E também podendo afetar em outros pontos, porque tem uma ideia de fluxo da vida, etc. No caso de horária ou de eletiva, o significado também é mais claro e mais óbvio. Por exemplo, no caso de uma horária em que a Lua não faz absolutamente nenhum aspecto, a gente sempre é uma das considerações antes do julgamento, porque geralmente implica que a pessoa não está fazendo nada. Então ela está sentada e perguntando quando é que ele vai voltar, quando é que vai acontecer, etc. Mas ela mesmo não está fazendo sua parte. E na eletiva, quando não faz nenhum aspecto, é fora de curso também. É a implicação de que as coisas vão só no seu movimento cotidiano de inércia, sem nenhuma energia a mais. Bem, espero ter resolvido a pergunta. A Mariana Cavalcante pergunta: o que esperar do trânsito de Saturno oposto à Lua natal? Aqui eu não estou achando. Deixa eu ver se eu acho. Eu não estou achando. Alguém tinha colocado também uma pergunta de o que significava Saturno transitando pelo IC, pela casa 4, mas agora eu não estou achando. Bem, para as duas perguntas eu fiz um podcast
que vocês podem ver no meu blog, falando sobre a entrada de Saturno em Sagitário e algumas maneiras de você ver, ok? Então, obviamente tem um monte de senão, tem um monte de depende. Então vamos partir do ponto de que você sabe que tem um monte de depende, tem um monte de coisa, retorno solar, direções, etc. E vamos ver o que uma pessoa que não soubesse muita astrologia poderia fazer. A primeira coisa que eu falaria: quais são suas prioridades, né? Aquelas prioridades. Quais são os planos que tem para os próximos 3, 4 anos? Viajar, comprar casa, comprar cachorro, saúde dos pais, fazer mestrado, conseguir emprego novo, conseguir namorado novo, terminar com namorada velha, reformar a cozinha, etc. Faz todos esses. Agora, risca todos e pega os mais importantes, né? Os que realmente, ou seja, tira toda a poesia e pega os 3 ou 4 que são mais importantes, como por exemplo, quero engravidar, ponto. E agora vê este Saturno que vai entrar em Sagitário, em que casa ele está. Se está numa casa negativa, são 6, 8 e 12. Se está numa mais positiva, 5, 9 e 11. Ou se está numa neutra. Vê se o tema dessa casa ou o tema dos planetas que faz aspecto, principalmente oposição e conjunção. No caso da Mariana Cavalcante, oposição à Lua. Vê, por exemplo, eu quero engravidar. Lua está oposto à Lua. Opa! Lua tem alguma conotação de gravidez, de mulher grávida, sim. Ou então vamos supor que fosse Mercúrio, mas Mercúrio rege a minha casa 5, que é de gravidez. Daí você fala, opa, isso daí tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Pode ser boa ou pode ser má. Oposição geralmente não é muito boa. Daí você vê. Vamos supor no caso da Mariana Cavalcante. Vamos supor que ela quisesse engravidar. E vamos supor que essa Lua, que já tem um toque de maternidade, também fosse, sei lá, regente ou tivesse de alguma maneira ligada com a casa 5. Daí ela fala, meu Deus, vai dar porcaria. Não é tão fácil, então daí a gente tem que pensar mais ou menos o que é Mercúrio. Desculpe, Saturno. Saturno não é restrição, Saturno não é limitação. Saturno é um monte de coisas. Saturno é o princípio da realidade, Saturno é o princípio da materialidade, da causa e efeito, certo? Júpiter é a fruta que a árvore dá. Saturno é a fruta que a árvore dá, mas só porque a gente plantou ela e regou todos os dias e fez, etc. Então, Saturno é a disciplina de economizar comida para no inverno ter comida. É para você plantar e cuidar da planta para depois ter a planta. Júpiter dá a planta de graça. Saturno é frio, é o inverno, é restritivo. Ele é o princípio da realidade. Portanto, por exemplo, o princípio que todo mundo tem que morrer. Então, ele é injusto. Certo? Então, por exemplo, aqui Saturno transitando oposto à sua Lua. Geralmente não é negativo, geralmente é considerado mais negativo, certo? Só que ao invés de ficar em casa e desesperar, o que você pode pensar é algumas coisas, como por exemplo, quais são os temas que para você faz importância, certo? Quais são os temas que está importando, porque se nenhum desses temas tiver a ver com os temas que Saturno está influenciando, a tendência é que seja menor, certo? Por exemplo, Saturno transitando a casa 5, mas você não está pensando em nada a ver com a casa 5, a influência é menor. Vamos supor então que tem alguma influência. O que você pode fazer é, por exemplo, pensar: ok, vi os temas, por exemplo, tema de gravidez, ou então alguém tinha perguntado da casa 4, né? Ou, por exemplo, uma coisa como reforma de casa, ou comprar a casa, etc. Então, alguma coisa tem
com ressonância com o trânsito de Saturno, certo? Agora, o que poderia haver? Sabendo que a gente sabe que Saturno é o princípio da realidade, princípio de disciplina, princípio de lentidão, princípio de concretizar as coisas, ou seja, criar raízes e fundações, a gente vê o que ele pode afetar. Então, primeira coisa é fazer limpeza de tudo que tem ponta solta. Saturno adora soltar todos os nós que você deixou frouxo. Então vamos dar um exemplo, casa 4. Saturno passando pela casa 4, da maioria das pessoas não acontece nada especial, mas de você causa total desastre. Por quê? Porque vamos supor que a mãe morreu, ficou a casa, você está morando na casa e está de acordo com o irmão por um acordo de cavalheiros. Não tem problema, etc, etc. Mas daí o irmão casa e daí a esposa nova começa a fazer fuxico no ouvido, falando que está morando de graça na casa que é sua e que não sei o que e que a gente aqui precisando de dinheiro. Daí de repente a situação que era, digamos, com a ponta solta de quem quer a casa, quem foi que comprou, quem foi que coisa, mas não tinha problema nenhum, porque era tudo acordo de cavalheiros, é tudo assim, confiança na família. Daí passa Saturno e vê aquele monte de ponta solta e começa a desbaratar toda, e daí termina em guerra, termina em problemas, termina num monte de confusão. Ou então você tem vamos supor que a Lua ou etc, ou está um aspecto com o Senhor da Casa 10 e você tem um monte de papéis não resolvidos, ou você tem acordos que são por debaixo do pano, etc. Então quando vem essa coisa, dá muito mais trabalho. Então Saturno, ele pode, uma das coisas mais negativas é nesse sentido. E do ponto positivo, ele também pode simplesmente concretizar um monte de coisas. Então ele pode estar passando por um aspecto e, digamos, uma empresa que você está meio que montando faz 5 anos, de repente se transforma numa coisa de verdade. Mas essa que seria o espírito que eu tentaria passar para o que esperar de maneira mais sem muito alarme, certo? Sem ficar vendo morte, destruição e desgraça em cada mapa. Tenta ver se ele vai impactar alguma coisa que você já espera. Lua na casa 1 em oposição com Plutão e Urano na 4. Quadratura que ela queria colocar. Kelly. Lua na casa 1 em quadratura com Plutão e Urano na 4. Quais são os possíveis danos na família? Bem, Kelly, o problema é que aqui a gente lida com a astrologia tradicional e a gente não, portanto, a gente não lida nem com Plutão, nem com Urano, certo? Então aqui, mas se você quer muito utilizar, eu diria o seguinte: a Lua, ela pode significar mãe, família, sua mente. Na casa 1, principalmente, ela tem essas considerações de afetar a mente, a alma e o espírito. Então, a não ser que tenha algum dos planetas tradicionais ligados à família, não tem um motivo maior para você esperar que cause dano para a família. Poderia dar dano, sei lá, para a maternidade. Isso se você quer usar os planetas exteriores, e em geral eu recomendo não usar muito, a não ser se você quer, se tiver a quadratura bem próxima, bem pequena. Então, mas mesmo assim eu não colocaria minimamente que tem necessariamente, eu não colocaria isso, porque mesmo que você queira usar os planetas externos, o problema com eles é o seguinte: apesar do que muita gente fala, geralmente eles são muito, comparado com os tradicionais, são muito imprevisíveis. Então, por exemplo,
Ah, quando meu pai morreu, Plutão estava em oposição quase exata com Marte, certo? Só que nenhum deles rege por melhor que você queira, não rege, nenhum deles rege nada parecido com o pai. Todos estão muito longe, todos estão fazendo muita coisa. Então, o tempo foi certo, mas a simbologia foi toda errada, certo? Então, dizer que eles estão em quadratura, portanto, vão influenciar a a família é possível, só que eu não daria a menor garantia baseado nisso, tá? Eu preferiria muito mais saber quem é que rege a casa 4 e qual é o estado deste planeta. Acho que é um caminho muito mais positivo. Se você quer pegar o caminho da astrologia moderna, geralmente a implicação seria de que a vida familiar, principalmente da mãe, estaria prejudicada por mudanças súbitas, que é o significado de Urano, e que, portanto, teria alguma relação com a mãe que seria explosiva, certo? E por último, o resto eu tento responder numa outra parte. Lucas pergunta por que um planeta em casa cadente é considerado fraco. Olha, Lucas, é que na verdade a casa que seria fraca, certo? Mas uma das características da casa é que, portanto, o planeta dentro da casa tem essa característica também. Então vamos pegar. Nós temos um eixo, né, que são os angulares, que é o eixo leste-oeste, norte e sul. O máximo, né, o ápice, o máximo de altura, o máximo para baixo, o leste, o ascendente, de onde as coisas surgem do desconhecido e passam para a visibilidade, e do eixo oeste, que passa do visível para o invisível. Então, os quatro grandes eixos formando uma cruz, formando os pilares do céu, vamos dizer assim. Então, esses pilares são as casas angulares, são as casas fortes, que tem os quatro grandes temas da vida: sucesso, raízes, eu e o outro. E as outras 8 casas são temas complementares. E daí a divisão é essas casas como as mais fortes, certo? Mas quando você passa da casa, por exemplo, a casa 10 é o ápice. Quando você passa do ápice, você tem a casa 9, que é uma casa de saindo do ápice, ela só pode descer. Então, como uma pessoa, por exemplo, que era presidente, se aposenta para fazer palestras, ou para ser um sábio, o rei que vira sábio, que vira ermitão, que já não é uma posição de poder, certo? Passou pelo máximo do poder e caiu, já é uma posição mais frágil. E uma simbologia parecida para cada uma das outras casas cadentes. Então, o planeta na casa angular, ele é tão forte quanto a casa angular, na casa sucedente meio e na casa cadente fraco. Também outra possibilidade é longe de onde nasceu, vamos dizer. Então, por exemplo, todas as casas angulares têm uma característica como de viagem ou de desterro, exílio. Então, por exemplo, se eu vejo o regente da casa 4 nas casas 9, 3, 6 e 12, tem uma certa conotação de não ter raízes muito fortes e você ir para outro lugar distante. Outra consideração é segredo. Se eu faço uma pergunta ou tenho qualquer relação com coisa pública versus privado, as casas angulares são as que têm maior visibilidade e as casas cadentes são as mais ocultas, certo? Então tem mais a ver com segredos, tem mais a ver com esse tipo de coisa. Cuidado, que este não é o único fator. Um dos problemas com Zoller é que ele popularizou na astrologia tradicional a ideia de que o único fator era angularidade, certo? E isso não é verdade, tem vários fatores.
Então, nós temos a angularidade das casas, mas nós também temos o fato de se o planeta está em sua posição com o Sol, oriental, ocidental, retrógrado, se ele está sofrendo aspectos positivos ou negativos, se está em combustão, se está em pelo menos uma de suas dignidades, etc. Então, juntando tudo isso, nós consideramos então o planeta como forte ou fraco. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Bem, senhores, eu tentei falar o mais rápido possível a maior parte de conceitos. Espero que tenha ajudado. O resto, ainda tem umas 4, 5 perguntas. Eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo. Então, até lá.